Galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo super especial, onde eu venho mostrar para vocês todas as minhas leituras de 2023 em forma de ranking, ou seja, do pior para o melhor. E aí a gente tem tipo uma premiação literária aqui, que o primeiro lugar é realmente o livro do ano que foi pra mim, né? No caso, o melhor livro do ano pra mim. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. E sem mais enrolações, bora começar, porque tem bastante livro nessa lista. Em 25º lugar, nós temos A Revolução dos Bichos, e não é porque ele é um livro ruim. Na verdade, ele tem 3 estrelas, que é uma nota boa de livro, na minha opinião. 3 estrelas é uma nota aí que realmente passa, né, como livro bom. E também uma novidade aí pra esse tipo de ranking que a gente faz anualmente no canal, é que esse ano eu não li nenhum livro necessariamente ruim. Todos os livros que eu li foram de 3 estrelas pra cima. Então, no geral, eu posso dizer que eu tive leituras muito boas durante o ano de 2023. Então, vamos começar com A Revolução dos Bichos. E por que esse livro está em último lugar, se ele era um livro que eu estava super ansiosa pra ler e tinha muita expectativa? Exatamente por isso, gente. A Revolução dos Bichos é um livro curtinho. O problema, eu acho que foi comigo, eu tinha muita expectativa com ele. Eu achava que ia ser um livro extraordinário. Quando eu vi alguém lendo, a pessoa falava, nossa, uau, muito bom. Sim, é um livro bom, mas eu não sei se eu considero ele muito bom. Porque, não sei, eu acho que a escrita às vezes não ajudava. Por exemplo, os parágrafos dele são muito grandes e a diagramação também não ajuda muito. Porque fica uma leitura arrastada, fica uma leitura cansativa, então isso meio que me pegou, me desmotivou no meio do caminho. Mas a história do livro em si, a história é boa, sabe? Não é uma história ruim. A Revolução dos Bichos vai contar a história dos animais da Granja Solar. Os animais dessa granja, né, dessa fazenda, vão acabar se revoltando com a exploração que os seres humanos fazem, né? Os donos da fazenda fazem com eles. E eles realmente fazem uma revolução, fazendo com que esses humanos saiam da fazenda e não voltem mais lá porque eles não vão mais ser explorados. Eles falam que 4 patas são bons e 2 pernas são ruins. A princípio eles conseguem implementar, né, um bom sistema ali para que nenhum animal seja explorado e todos eles consigam trabalhar igualmente. Então, durante a história a gente também vê que eles querem trabalhar em um moinho de vento e eles trabalham bastante nisso. Os porcos, eles veem ali uma oportunidade de elevarem o cargo deles, sabe? Então eles vão implementar o lema: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. O livro vai falar muito sobre tirania e vai nos fazer refletir sobre isso também, sabe? As grandes revoluções. No fim das contas, os porcos vão estar explorando os animais de qualquer maneira, assim como os humanos. E a história vai passar em torno disso. Mas não é que eu não gostei do livro, é porque eu fiquei realmente decepcionada com ele, com o fato de que eu tinha botado muita expectativa e não era tudo que eu estava imaginando. Mas foi 3 estrelas, foi um livro bom. O 24º livro foi esse aqui do Sherlock Holmes, que é A Liga dos Cabeças Vermelhas e Outras Aventuras, que em 2023, aliás, foi quando eu comecei a ler os livros do Sherlock Holmes, que eu comprei um box, né? E são livros curtos, eles são ideais assim para uma leitura rápida e também divertida. Bom, esse livro aqui específico, ele vai contar a história de uma sociedade secreta em que eles colocam um anúncio no jornal mesmo, recrutando ruivos que queiram trabalhar com eles. Então, vamos ter este rapaz aqui, esse cara. Ele consegue entrar nessa Liga dos Cabeças Vermelhas. E o que vai acontecer? Ele vai receber uma função. E ele vai ter que copiar os verbetes da Enciclopédia Britânica das 10 às 2 da tarde. Ele não vai poder parar em circunstância alguma. E ele acaba indo atrás do Holmes para explicar a história dele e querer entender um pouco sobre essa liga. De cara, o Sherlock Holmes ele já vai estar ali pensando que isso pode ser uma possível armada criminosa e vai começar a investigar o caso. Esse livro também foi 3 estrelas. Se não me engano, foi a primeira leitura do Sherlock Holmes que eu fiz e valeu super a pena. Próximo livro, o 23º lugar, também é um livro do Sherlock Holmes, mas dessa vez vai ser este aqui, que é O Escândalo da Boêmia e Outras Aventuras. O que acontece aqui é que um cara, ele vai atrás do Sherlock Holmes. Na verdade, ele não é um cara qualquer. Ele é um príncipe que vai atrás do Sherlock Holmes para que o Sherlock possa conseguir fotos para ele que uma mulher com quem ele há muito tempo atrás já tinha se relacionado e tudo, ela guardava essas fotos deles dois juntos e que poderia ser muito prejudicial para o casamento atual dele, já que ele é uma figura pública. Então, o Holmes ele vai atrás dessa mulher
que é a Yvonne Alder. E também, gente, algo muito interessante, que a Yvonne é a primeira personagem que consegue passar a perna no Holmes. Ele consegue se filtrar na casa dela e ele não consegue as provas, ele não consegue as fotos, porque ela vai ser mais esperta do que ele e vai acabar fugindo. Ou seja, é o primeiro caso em que o Holmes não consegue resolver. Mas é bem interessante a gente ver uma perspectiva de que ele também não consegue sempre, ele é um ser humano e nem sempre ele vai estar conseguindo, apesar de que a inteligência dele é extraordinária mesmo. O 22º lugar, também com 3 estrelas, nós vamos ter O Médico e o Monstro, que é esse livro super curtinho também. Eu acho que ele não chega nem a ter 100 páginas. O livro tem 94 páginas, é um livro realmente muito curto, mas esse livro ele também tem um pouquinho do problema da Revolução dos Bichos. E assim, gente, não é necessariamente um problema. Pra mim, que não tem o costume, acaba se tornando um problema que olha a diagramação dele, sabe? Ele não tem divisão de parágrafo em algumas partes. É claro que em outras tem, tá? O livro não é completamente assim. Mas eu acho que cansa muito. Eu acho que esse tipo de diagramação, ele cansa. Por exemplo, aqui tem várias falas e tal, mas ele tem muitos parágrafos grandes no geral, que deixa a leitura um pouco arrastada. Apesar do livro ser pequeno, esse é um grande problema, porque assim, quanto mais a leitura se arrasta, mais difícil é de terminar. Além da leitura ser arrastada, a escrita também não ajuda tanto, assim, não é uma escrita que deixa a leitura fluida, mas a história em si, no geral, é ok. Basicamente vai falar sobre um homem chamado Hyde, que ele é meio esquisito, assim, um homem meio esquisito mesmo. Chama a atenção de um advogado, porque ele tá agredindo pessoas na rua. E mais do que isso, chama a atenção dele também que o amigo dele, um cientista, que no caso é um médico, tá passando todos os seus bens pro nome desse tal Hyde, pro nome desse monstro, e ele quer desvendar esse mistério, porque seu amigo tá passando todos os seus bens pra esse cara tão estranho, sabe? Não é um suspense, mas é um mistério, e assim, no geral, é uma história interessante, mas tem aquele probleminha da leitura não ser tão fluida por causa dos parágrafos enormes. Mas vale a pena a leitura. Vamos agora pro 21º lugar, também o último livro de Sherlock Holmes dessa lista, que é O Signo dos Quatro, que é esse livro aqui. Uma mulher vai atrás do Sherlock Holmes para poder entender um pouco mais sobre a morte do seu pai, o que foi que aconteceu com ele. Porque 4 anos após o seu falecimento, ela começa a receber pérolas. Todo ano, na mesma data, ela recebe essas pérolas. Eles vão atrás dos suspeitos para tentar entender o que aconteceu com o pai dela e o motivo de todo ano ela receber essas pérolas. Em 20º lugar, e foi um livro que vocês escolheram para eu ler num vlog de leitura, é Volta ao Mundo em 80 Dias, que esse aqui já é um livro um pouquinho maior. E nós vamos aqui encarar uma aventura bem legal, que é realmente uma volta ao mundo. Nesse livro aqui do Julius Verne, vamos ter a presença do Sr. Fogg, que é o protagonista do livro. A princípio, ele é um cara mais reservado. A gente já tem a primeira informação sobre ele, que ele é um cara bem rico. Ele não é como os caras que têm muito dinheiro em Londres, que tava sempre viajando, não parava quieto em um lugar só. Ele era o oposto disso, ele gostava bastante de ficar em casa. Até que um dia, ele vai apostar com os amigos que ele sim consegue fazer a volta ao mundo em apenas 80 dias. No dia seguinte, ele já começa a embarcar nessa aventura. No meio do caminho vai acontecer vários empecilhos para que ele não consiga concluir a aposta, mas ele é um cara muito calmo, sabe? Quando ele vê que não tá dando muito certo, ele continua na calmaria dele e continua indo, sabe? Tipo, não, tudo bem, vai dar certo. Ele tem uma frieza em relação às coisas não darem certo, que é algo que, eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas não conseguiriam ver algo assim não dar certo e ficar tão calmo como ele fica. Em 19º lugar, também com 3 estrelas, nós temos Romeu e Julieta. De todos os livros dessa minha lista aqui, esse é o maior clássico que nós temos, que é Romeu e Julieta. Obra shakespeariana, acho que todo mundo já ouviu falar em Romeu e Julieta. Eles eram jovens que estavam apaixonados, mas eles eram de famílias inimigas, né? E várias vezes eles falam, né, como esse amor deles dois poderia unir as famílias e poderia ser tipo um recomeço para eles. Mas aos poucos eles veem que isso não vai dar muito certo, que realmente não existiria uma trégua, e eles resolvem casar em segredo e fugir. Acredito que essa é uma das tragédias mais conhecidas e o final vocês já sabem. É um livro muito curto e rápido de ler. Eu recomendo muito a leitura para vocês também. Em 18º lugar, nós temos Azar no Jogo, Sorte no Amor, que é essa segunda graphic novel aqui de Fazendo Meu Filme, que é uma graphic novel nacional, da Paula Pimenta.
dessa série de livros aqui. Essas graphic novels, elas são muito rápidas de ler e eu super recomendo pra quem é fã mesmo de Fazendo Meu Filme Minha Vida Fora de Série. São muito boas, são muito rapidinhas de ler e são bem divertidas. Essa história aqui, inclusive, ela se passa aqui em Fazendo Meu Filme Lado B. A Fanny, ela vai com a Gabi. Vai pro Mineirão, ela não gosta de jogo, mas ela vai lá atrás do Marquinho. Mas acaba que não dá muito certo esse encontro. Quando elas menos esperam, vão encontrar o Léo lá e tudo mais. Enfim, vai acontecer uma briga nesse estádio, que aqui vocês podem ver o Alan com o outro cara aqui. Assim, é bem divertido, dá pra você dar algumas risadas. Em 17º lugar, temos Não Dou, Não Impresso, Não Vendo. Essa aqui é a terceira graphic novel, no caso é uma trilogia de graphic novels, não sei se vai ter mais, espero que tenha, porque elas são realmente muito divertidas. E eles vão estar juntos aqui pro feriado do dia 12, porque todos os outros amigos deles viajaram, menos eles. Então eles vão e resolvem fazer uma atividade, né? Eles resolvem assistir um filme juntos pra também não passar o feriado sem fazer nada sozinhos. E também é uma leitura bem divertida, que eu recomendo. Em 16º lugar, nós vamos ter PS Eu Ainda Amo Você, que é esse livro aqui da Jane Han, que é continuação de Para Todos os Garotos que Já Amei. Esse livro ele tem adaptação na Netflix. E por algum motivo eu não li o terceiro livro. Eu não sei exatamente porque eu não li o terceiro livro em 2023. Eu só li até esse, mas tudo bem. É uma leitura fluida, eu super recomendo pra quem gosta de romance, assim. Ele não é o melhor da série. Na minha opinião, o melhor da série é realmente o primeiro, tanto de filme quanto de livro. Mas também é uma história muito divertida. Aqui, a Laradinha ela já vai estar namorando o Peter e eles acabam tendo algumas turbulências nessa relação. A Laradinha acaba percebendo que o Peter não está tão disponível pra ela como ela gostaria, ele ainda tá falando muito com a Ei, e ela começa a ter ciúmes disso. Ela acha que o Peter tá realmente afim da ex-namorada ainda, e acaba trazendo muita insegurança pra ela. E é muito engraçado porque o Peter também vai ficar com muitos ciúmes, que a Laradinha acaba se reencontrando com o antigo amor, né, que era um colega delas, que é o John Ambrose. Eles vão fazer trabalho voluntário numa casa de velhinhos e vai acabar rolando um clima entre eles dois. E a Laradinha vai se ver em um triângulo amoroso de novo. O 15º lugar, o último livro de 3 estrelas. E sério, gente, se eu estivesse fazendo uma premiação aqui de categorias, esse livro aqui seria com certeza a categoria de livro revelação. E esse livro seria O Dilema, e vocês não fazem ideia de como esse livro é bom. Eu gostei muito. Eu não acho que 3 estrelas seja uma nota ruim, por isso que eu dei 3 estrelas pra ele. Ele é um livro grande, assim, né? E não julguem pela capa. Eu sei que a capa dele não é aquela coisa uau. Ele basicamente vai falar da vida da Samantha Coffer, que é uma advogada que trabalha em uma grande empresa em Manhattan. O que acontece é que está acontecendo uma crise na bolsa de valores e a empresa precisa fazer alguns cortes de funcionário e a Samantha, infelizmente, é demitida. Para que eles garantem uma vaga no futuro de novo na empresa, o RH sugere a ela que ela encontre algum trabalho voluntário em uma ONG. E é isso que ela vai fazer. Depois de ser rejeitada em 10 ONGs diferentes, ela finalmente é aceita em uma entrevista e ela vai pra lá. É uma pequena cidade no estado da Virgínia e a Samantha vai pra lá meio que sem saber exatamente como é que vai ser, se ela vai realmente ficar ali. De cara já acontecem umas coisas bem malucas também, mas eu não vou entrar nesse mérito. E não vai ser muito difícil para ela perceber que nessa cidade acontece algo muito, muito problemático, que é as mineradoras de carvão. Essas mineradoras de carvão, elas literalmente acabam com as montanhas que tem ali ao redor da cidade. E elas não ligam para as pessoas que estão ali, para a natureza, elas não ligam se estão poluindo as águas, se os trabalhadores, né, as pessoas que fazem o minério ali. Basicamente, essas mineradoras, elas literalmente não ligam para nada, contanto que elas recebam rios de dinheiro. Existe um advogado nessa cidade que ele trabalha contra essas mineradoras, e a Samantha, que não é muito interessada em tribunais, acaba entrando nessa jogada também. Para quem gosta da área de direito, eu recomendo. É uma história que vai falar um pouquinho, né, sobre processos. Mas sério, eu gostei muito. Eu acho que eu faria uma releitura futuramente. Em 14º lugar, nosso primeiro livro com 3 estrelas e meia, nós temos Um Calhamaço, que é De Sangue e Cinzas. Esse livro aqui é enorme. Bom, gente, De Sangue e Cinzas basicamente é uma fantasia onde vai ter a Peg, que é uma donzela, escolhida pelos deuses, ou seja, existem as pessoas que têm poderes, que eles são ascendidos. A donzela, ela tem poderes de sentir o que as pessoas estão sentindo pra ela. O que é um poder bem interessante, que ela consegue fazer as pessoas também não sentir alguma coisa que elas estejam sentindo. Eu sei que é confuso, mas faz muito sentido quando a gente tá lendo. E com isso, com ela sendo a donzela e morando no castelo,
ela tem muitas restrições. Ela tem que andar sempre de máscara, por exemplo. Ela tem que ter pessoas acompanhando, um guarda pessoal, sempre um guarda-costas, né, digamos assim, sempre acompanhando ela. Enfim, tem muita coisa dentro desse livro, muita coisa mesmo. E eu honestamente não recomendo para menores de 16. Tem umas coisas aqui que são bem... Quando eu terminei ele, eu lembro que eu fiquei sem acreditar no que tinha acontecido. Por quê, gente? Eu surtei, eu simplesmente surtei lendo isso aqui. Porque, além de ser um calhamaço gigantesco, ele tem muitos outros livros, né? Eu caí no sistema de pirâmide pra variar. O final do livro deixa você com a mente explodindo. Ou ele é muito grande, ele tem várias tramas. Tem ela querendo fugir, meio que do Duque, né? Que faz maldades com ela. E várias outras coisas também. Em 13º lugar, nós também temos um livro de fantasia com 3,5 estrelas, que é O Canto Mais Escuro da Floresta. Assim, ele não é um livro enorme, como de Sangue e Cinza. Ele participou, né, do desafio 7 livros em 7 dias, então lá eu falo um pouquinho melhor sobre ele. Vai lá assistir o vídeo. É o último vídeo que está no canal, então eu falo melhor nesse vídeo sobre esse livro aqui. Mas basicamente vai contar a história de 2 irmãos que moram em uma cidade que tem contato com os féricos, que é a Floresta dos Féricos, que é bem perto ali e tal, diferente do Povo do Ar. No caso, né, a Jude, ela é uma humana que vive dentro da Cidade dos Féricos. Aqui vai ser o contrário. E muita coisa acontece, gente, porque o irmão da Hazel, né, que é a personagem principal, ele tem poderes, mas ele não é férico. Foi tipo uma graça, uma maldição que ele recebeu quando ele era bem criança. Nessa cidade onde eles moram, existe um caixão onde fica um menino, um príncipe de chifres, deitado lá, dorme crianças, até quando eles ficam adultos. O que acontece é que um dia esse príncipe ele vai sumir do caixão, o caixão dele vai ter sido aberto, e ele vai fugir. E coisas muito estranhas vão começar a acontecer ali na cidade. E apesar de não ser tão bom como o Povo do Ar, também é uma história muito interessante. Em 12º lugar, nós vamos ter o gibi, né, o primeiro gibi de Fazendo Meu Filme, que é o Antes do Filme Começar, com 4 estrelas, que foi a primeira graphic novel que eu li, obviamente, porque é a primeira, né? E aqui tem, inclusive, algumas coisas bem legais de como é que foram feitos os desenhos. E assim, aqui é uma história bem introdutória, mostrando a Fanny combinando com todo mundo pra fazer a festa surpresa do Léo de 16 anos. Uma história bem legal, uma história bem fluida, curtinha. Que assim, eu gosto muito dessas graphic novels porque assim você consegue ler, você lê muito rápido mesmo. E deixa o coração bem quentinho e é bem engraçado também. Ah, e principalmente porque aqui pela primeira vez a gente tem como ver os personagens, sabe? A cara de cada um, o rostinho de cada um deles. Que nos livros a gente não tem como, né? Em 11º lugar, temos o livro Para Todos os Garotos que Já Amei. Como eu disse, tem adaptação na Netflix. E aqui vamos ter um triângulo amoroso, né? A Lara Jean, ela é uma garota tímida e que ela tem o costume de fazer cartas para todos os meninos que ela já amou na vida. E ela guarda cada uma dessas cartas com ela, todas endereçadas e tal, mas ela nunca envia de fato para eles. Ela faz uma carta de amor meio que para ela mesma. O que acontece é que um dia essas cartas vão acabar sumindo e enviadas. E todos os meninos vão acabar indo atrás dela assim e tal, pra conversar um pouco com ela sobre essa paixão dela. E ela vai começar um namoro de mentira com o Peter Kavinsky, que é um dos caras que ela mandou a carta pra poder fazer ciúmes com o Josh, que é quem ela realmente gostava ali, ou pelo menos que ela achava que realmente gostava. E o Peter queria fazer ciúmes a sua ex-namorada também, e que eles tinham acabado de terminar. Essa história é bem fluida, é muito rápida de ler, vale muito a pena se vocês nunca leram o livro. Também tem filme pra assistir lá na Netflix. Em 10º lugar, também com 4 estrelas, nós temos o livro Golden Ray, que é o livro de uma super-heroína. E esse aqui é um livro super diferente de todos que eu tenho na minha estante, porque ele vai falar sobre a vida da Ashley, que ela é uma super-heroína, né? Ela tem poderes de eletrovelocidade. E assim, é um livro muito legal, eu fiz vlog de leitura aqui no canal falando sobre ele. E é muito interessante quando você começa a leitura, você não consegue parar de ler. A história, a escrita da Marina é muito, muito fluida e é bem legal, assim, ver ela combatendo os vilões, sabe? Que, no caso, é uma gangue que também tem poderes específicos, né? Cada pessoa da gangue tem um poder específico que eles querem porque querem acabar com ela e ela quer acabar com eles, né? A diferença é que eles estão em maior quantidade. Se vocês quiserem saber com mais detalhes sobre esse livro, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês, que, sério, é uma história muito legal. Em 9º lugar, com 4,5 estrelas, nós temos As Férias da Minha Vida, que é esse livro aqui. Ele é um livro nacional, que também tem uma leitura muito fluida, bem legal. Ele vai falar da vida de 2 amigas. Aqui, né, essa é a Isis, a nossa protagonista.
Ela e a Vivi, que é a sua melhor amiga, elas, desde 15 anos, elas pedem aos pais uma viagem pra Disney. Só que o que acontece é que os pais da Isis pedem pra elas esperarem a irmã mais nova dela completar 15 anos. E então ela já tem 17 ali, elas acham que a Disney não é um local, né, muito bom pra fazer uma festa de 17 anos. Então elas resolvem ir pra Punta Cana, que é um lugar paradisíaco no Caribe, que tem várias praias, elas vão ficar lá muito tempo num resort. Não era o que elas queriam, né, com 15 anos, mas acaba que vira uma viagem inesquecível pra elas. Elas conhecem alguns garotos dessa viagem e a Isis, ela tem várias desavenças. Primeiramente, um dos caras do hotel que trabalha lá, porque ele é, se não me engano, professor de dança, ele fica dando em cima dela e tal, super problemático. E também com um dos meninos que jogam vôlei, que ela joga vôlei também, ela é super alta e joga vôlei e tal. Ela acaba tendo desavenças com esse menino também. A Brenda acaba sendo amiga, né, desse pessoal do vôlei e tal. E a Isis fica com muita vontade de participar. Porém, tem a primeira desavença ali, ela fica com um pouco do orgulho ferido de ter que ir lá e, enfim, se desculpar. Mas é uma história muito legal também, é uma história que eu recomendo. A Clara Savelli tem uma escrita muito legal, muito boa. E eu me diverti muito lendo ele. Em oitavo lugar, nós temos Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é um livro curto. Apesar dele ser grande, ele é um livro bem curto, porque ele é em formato de peça, sabe? A diagramação dele é de peça. E assim, eu sei que muitos amam e muitos odeiam essa história. No caso, eu amo. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. A história acontece 20 anos depois do final da história e fala sobre os filhos deles, né? O filho do Draco, o filho do Rony com a Hermione, o filho do Harry com a Gina. E o filho do Harry, ele é, se não me engano, ele é da Sonserina. Não é 20 anos, é 19 anos depois. Tá claramente escrito aqui. E o filho do Harry e o filho do Draco vão ser melhores amigos aqui. E digamos que não é uma amizade super aceita, assim, pelo Harry. O filho dele meio que quer entender mais sobre a vida dele, quer, tipo, mudar as coisas. Ele é rebelde, então ele vai querer mudar as coisas. E com isso ele encontra um vira-tempo, e vai ter volta no tempo, vai ter mudanças. Muita coisa acontece nessa história. Mas é uma história bem legal, que eu gostei muito. Em sétimo, sexto e quinto lugar, nós temos os 3 livros de Heartstopper. No caso, eu só tenho esse primeiro aqui. Mas eu também li o segundo e o terceiro. E eu acabo falando de todos junto. Bom, Heartstopper também é uma graphic novel, como vocês podem ver. É um livro de quadrinhos. E ele vai contar a história do Charlie e do Nick. E o livro mostra uma relação criada entre eles dois de romance. Também tem adaptação da Netflix, né? O livro aqui tá literalmente mostrando isso pra vocês. Mas tem a adaptação da Netflix também, que eu gosto bastante. Eles viram, né, um casal de namorados e eles acabam namorando de segredo, porque o Nick, ele ainda não se descobriu, digamos assim. Ele tá se descobrindo como bissexual agora. E o Charlie vai acabar dando um tempo pra ele pra se assumir pras outras pessoas. Se não me engano, na série desenvolve um pouquinho mais os outros personagens, mas também é muito bom a maneira que os livros colocam. Das adaptações que eu já vi, eu acho que a Heartstopper é de longe uma das mais fiéis que eu já assisti. Se esse livro é hypado é porque ele é realmente muito bom. Eu gostei muito na época que eu li e, assim, é uma leitura muito rápida. Ela é extremamente rápida e muito boa, né? Assim, não tem nem o que dizer sobre, porque eu realmente amei esses livros. Todos eles, sem exceção, foram 5 estrelas de tão bom. E tem muitos outros livros ainda de Heartstopper vindo aí, e que a série se renove muito mais, porque é muito legal. Em quarto lugar, nós temos Alice no País das Maravilhas, com 5 estrelas também. E Alice tá aqui porque é algo, assim, muito especial pra mim. Um livro que mora no meu coração, uma história que pra mim sempre foi muito especial. Eu amava os filmes da Alice. Basicamente é uma menina, né, que ela vai seguir um coelho branco e acaba caindo no País das Maravilhas. E muitas coisas estranhas acontecem nesse lugar. É uma história muito legal, cheia de aventura. Que assim, eu não quero nem me estender muito falando, ele é simplesmente perfeito, sem defeitos, 5 estrelas, favoritadíssimo. E é isso. Beijos. Da leitura, se você não leu ainda, pode ler. Inclusive, eu também quero ler a Alice Através do Espelho, que é o segundo dele, né? Quando eu tinha 11 anos eu até li, mas eu não lembro mais da história, eu não lembro de quase nada de Alice Através do Espelho. Chegamos agora no pódio. Em terceiro lugar, nós temos O Pequeno Príncipe com 5 estrelas. Esse livro me marcou muito, 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 muito mesmo quando eu li agora, em 2023. Eu fiquei muito chocada quando eu li,
porque ele é um livro extremamente sensível, faz a gente realmente refletir sobre a vida, como a maneira de como a gente vive nossa vida, da correria, de tudo. E sério, eu amei a leitura dele. É um livro curtinho que vale muito a pena você ler. E a cada fase da vida que você lê ele, você vai ter uma visão diferente. Tanto que quando eu era criança eu não gostava tanto da história, mas agora, sério, eu estou apaixonadíssima com a história do Pequeno Príncipe. Ele fala sobre nossas relações, né? Se nossas relações são boas com as outras pessoas, a gente tem que cativar, né, a confiança delas. Aquilo que a gente cativa, a gente realmente tem. E, assim, é um livro muito profundo, muito, muito bom. E vale a pena ler, até porque é uma leitura muito curta e você vai provavelmente adorar. Ele é 5 estrelas, perfeito. Em segundo lugar, nós temos uma leitura recente também, foi o antepenúltimo livro que eu li em 2023 e que ele foi pra mim uma super revelação. Ele é 5 estrelas e não podia ser outro livro além de Depois dos 15. Gente, esse livro também é adaptado pela Netflix, eu acho que eu li muito livro de adaptação, né? Mas, sério, eu li esse livro aqui em 2 dias. De surreal de bom que ele é. Ele é uma leitura extremamente fluida e que tem uma história muito, muito legal. A Anitta, ela vai voltar para sua cidade natal, que fica no interior de Minas Gerais, ela mora em São Paulo. Ela volta pro casamento da irmã dela. Acontece uma briga, né, nesse casamento, com ela e outras pessoas, né, que ela já conhecia, né, por exemplo, com o marido da prima dela, que é o marido da Carol, que ele é um cara amigo babaca, assim. Ela volta pro quarto dela e tal, e ela vai acessar um site, né, antigo, de quando ela era adolescente. O que ela menos espera acontece, gente. Quando ela acorda, no outro dia, ela voltou pro passado e ela agora tem 15 anos de novo. Então a gente vai acompanhar as aventuras da Anitta nessa volta no tempo, que basicamente vai acontecer várias vezes, tanto ela voltando pro futuro, quanto indo pro passado. Então toda vez que ela vai pro passado, que ela altera alguma coisa, o futuro fica completamente diferente. Então mostra também pra gente, a mensagem principal desse livro é que não importa o que a gente faça no passado, que a gente mude, a gente pode perder muitos momentos e pessoas especiais na nossa vida. Ele tem o livro 2, eu já tô super ansiosa pra ler. Quem sabe não vira uma leitura minha aí do 2024, né? E é isso. Bom, gente, em primeiro lugar, com 5 estrelas, não podia ser outro, senão Carrie Soto está de volta. Sério, esse foi o livro que eu mais esperei pra ler em 2023. Eu amo a escrita da Taylor Jenkins Reid. Eu amo demais, mesmo. E esse universo que ela tem dos 7 maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Malibu Renasce, tudo se conecta, assim, nesses livros e eu acho muito inteligente a maneira que ela faz isso. E, basicamente, a Carrie Soto é uma tenista muito famosa, ela é a melhor tenista do mundo, e ela acaba se machucando e tendo que parar a sua carreira. Anos depois ela vai querer voltar com isso, né, porque é algo muito importante pra ela, e não é exatamente uma coisa fácil, porque ela vai ter que competir com meninas que estão literalmente no auge. Ela não vai estar no auge dela, mas ela vai querer tentar e mostrar pra todo mundo que sim, a Carrie Soto não só está de volta, como ela vai querer ganhar o campeonato. É um livro muito interessante, é um livro muito legal também. E eu até marquei aqui, mas eu provavelmente não vou achar, quando ela tá lendo um pouco, quando ela tá lendo um livro, uma revista, algo assim, sobre a banda Daisy Jones and the Six, que é como a gente meio que tem um livro. E é muito legal isso. Ela também fala sobre a Nina Riva, que aparece em Malibu Renasce, então assim, uma conexão muito legal. A escrita é super fluida, e apesar de eu não entender nada de tênis, sério, quando mostrava os saques, assim, parecia que eu tava realmente na arquibancada vendo uma Olimpíada acontecer na minha frente. É super emocionante e literalmente são palavras que me emocionam muito. E tipo, não sei o que ela faz aqui, mas é muito, muito, muito emocionante quando a gente tá lendo. Parece que a gente tá realmente enxergando o jogo. É sensacional, é muito inteligente a maneira que ela coloca essa dinâmica aqui no livro, eu acho muito, muito interessante. Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo que ficou um pouquinho maior, mas eu espero que vocês tenham chegado até aqui. Se você chegou até aqui, comente girassóis em homenagem a esse quadrinho aqui que eu pintei recentemente. E pra eu saber também quem tá chegando até o final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pra mim aqui no YouTube, me ajuda muito. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.